Fala pessoal, aqui é o professor José, seja bem-vindo ao canal Farmacologia Fácil, um canal que fala de farmacologia, fisiologia, terapêutica toda a semana. Então se você chegou aqui, não conhecia nosso canal, não conhecia esse professor, aproveita e se inscreve, ative as notificações, porque com certeza algum vídeo vai te ajudar no seu dia a dia, no atendimento de pacientes, no conhecimento próprio ou no conhecimento da família sobre medicamentos. Eu sou o professor José, sou professor de farmacologia e fisiologia já faz um bom tempo e professor da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que está no link aqui desse vídeo que você pode conhecer. Na nossa plataforma, nós trabalhamos com o método R2A de ensino de farmacologia, com revisão de fisiologia, fisiopatologia, aprofundamento do mecanismo de ação e aplicação prática no dia a dia com casos reais de campo de batalha. Então, se você tem dificuldade em aprender farmacologia, visualiza que é algo que é importante na sua vida profissional, clica no link aqui embaixo e conhece a nossa plataforma. Bom, na aula de hoje nós vamos falar de constipação, mas numa abordagem direta, com os passos necessários de uma boa anamnese do paciente com esse problema no seu dia a dia. Então, prepare-se para a aula e vamos lá! Muito bem, pessoal. Quando um paciente chega até você dizendo, tendo um sintoma principal de constipação, qual é o passo a passo para você entender o problema que ele está apresentando? Bom, basicamente, você tem 9 passos que devem ser seguidos numa primeira anamnese. Então, vamos lá? Muito bem. 1. Tempo do estado, tempo do sintoma. Característica, gravidade, ambiente, fatores que agravam e que aliviam, sinais e sintomas associados, perfil do paciente, história clínica e história farmacoterapêutica. Então, vamos lá então. Primeira pergunta que você faz: há quanto tempo você está apresentando constipação? Se for até 2 semanas, pode ser um sintoma autolimitante, pode ser tratado sem aprofundamento do caso. Porém, tem outras 2 situações: constipação persistente, ou seja, mais de 2 semanas, ou constipação recorrente, mais de um episódio no intervalo de 3 meses. Se tiver essas 2 condições, precisa ser aprofundado e avaliado muito mais rigorosamente esse caso. Mas vamos supor que o paciente então esteja com menos de 2 semanas do estado de constipação. Aí você vai para as características ou a qualidade. Quais as características desse estado que você está me relatando? Muito bem. Mudanças no padrão regular do intestino, por exemplo, pode ser uma característica do estado. Uma diminuição na frequência, nos intervalos, entre as defecações, uma e outra, em geral, que são 3 dias. Sensação de defecação incompleta, fezes duras, pequenas ou secas. Essas são características da constipação autolimitante. Agora, se as fezes são finas como lápis, muito enegrecidas, aspecto de borra de café, claras, e esfareladas, ou com muco em abundância ou sangue, representa que é uma constipação não autolimitante e aí precisa ser mais aprofundadamente investigado o caso do paciente. Terceiro, quanto à gravidade e à intensidade. Se é um estado sem dor abdominal ou com uma dor leve, o paciente não está incapacitado para realizar as atividades diárias, ponto para um estado autolimitante também, simples de ser resolvido. Agora, se a dor abdominal é intensa e se os sintomas comprometem o dia a dia do paciente, representa novamente tarja vermelha, deve ser mais investigado. Quanto ao ambiente e à situação, olha só, se aconteceu um estresse ou uma alteração na rotina, como uma viagem, alteração da dieta, pode ter sido isso o fruto da constipação e daí caracteriza um estado autolimitante também.
Mas o estresse e a alteração na rotina e também da dieta não isenta de um quadro mais grave. Tudo vai depender se existe algum outro sinal de alerta associado ao quadro de constipação. Quanto aos fatores que podem agravar ou aliviar o estado do paciente, a alimentação irregular e constipante, redução da ingesta alimentar e consumo de água insuficiente podem agravar os sinais e sintomas. Isso é característico de uma constipação autolimitante. Agora, pacientes que apresentam constipação em resposta a alimentos específicos precisam ser encaminhados para um especialista para avaliar, para analisar que tipo de intolerância que esse paciente tem. Agora, sinais e sintomas associados, né? Se o paciente apresenta a sensação de plenitude gástrica ou dor suportável na passagem das fezes, continua sendo um estado autolimitante. Agora, se esse paciente tem uma diarreia alternada com constipação, perda de peso involuntário ou febre, é um sinal de alerta, deve ser encaminhado para o especialista. E quando nós falamos do perfil do paciente, se não tem nenhuma característica de alerta, segue até agora, segue como positivo. Agora, se for uma criança gestante, lactante ou um idoso frágil, né, com dependências no dia a dia, nas atividades diárias, naturalmente deve ser encaminhado para um especialista para ser avaliado se a constipação não tem algo por trás, não tem algo mais grave causando a constipação. Aí nós vamos para história clínica e história farmacoterapêutica. Se não tem nenhuma condição de saúde que predispõe ou agrava a constipação, nós podemos pensar em algumas doenças, por exemplo, doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável não responsível ao tratamento, hemorroidas com sangramento abundante, anorexia, hipotireoidismo descompensado, anemia, diverticulite e ou hérnia de disco. Além disso, pacientes acamados ou com paraplegia também é uma outra condição específica que pode causar constipação. Se tem alguma dessas doenças, algum desses perfis clínicos, deve ser encaminhado para um especialista. Obviamente não deve ser tratado como uma condição autolimitante. E quando nós falamos da história farmacoterapêutica, nós nos referimos em alguns medicamentos que podem causar constipação, ou seja, medicamentos potencialmente indutores de constipação. E aí precisa ser avaliado se o paciente utilizou nos últimos dias ou se tem uso contínuo de alguns desses medicamentos. Quais são eles? Uma lista para vocês. Alcaloides da vinca, como por exemplo vincristina, antiácidos, anticolinérgicos, anticonvulsivantes, antidepressivos tricíclicos como amitriptilina, antihistamínicos como difenidramina, antihipertensivos, olha só, como inibidores da enzima conversora de angiotensina, captopril, enalapril, beta-bloqueadores como propanolol e diuréticos como hidroclorotiazida, anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno, o cetoprofeno, antimotilidade, né, como a loperamida, obviamente, porque ela vai causar constipação, antiparkinsonianos, como a bromocriptina, benzodiazepínicos, especialmente o alprazolam, tem perfil de causar constipação, bloqueadores de canal de cálcio, como o verapamil, hipoglicemiantes, como pravastatina e simvastatina, podem causar também constipação, inibidores da monoaminoxidase, como a feneuzina, memantina, os opioides, morfina e codeína, muito comum no uso de opioides, o estado de constipação pós-cirúrgico, quando começa o uso do fármaco opioide, especialmente a morfina, parasimpaticolíticos, como a atropina, psicotrópicos, como haloperidol, cloropromazina e levopromazina, sucralfato, que é indutor de proteção do estômago, mas que pode causar constipação, sulfato de bário, sulfato ferroso, sulfonato de poliestireno de sódio e suplementos de cálcio também podem causar constipação. Então, se o paciente utiliza qualquer um desses medicamentos, pode ser que é aí a origem da constipação que ele relata. E aí nós temos duas condutas, né? Farmacológicas e não farmacológicas, começando pelo tratamento não farmacológico, se for uma condição autolimitante, ou seja, se não passar para nenhum sinal de alerta citado nessa aula. Então, olha só.
Quais são os tratamentos não farmacológicos? Ingestão de líquidos. Adultos devem ser encorajados a ingerir pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água e outros líquidos não lácteos por dia. E crianças, 960 a 1.920 ml. Ingestão de fibras recomendadas para adultos e crianças. Adultos devem ingerir de 20 a 35 gramas de fibra por dia. E as crianças com mais de 2 anos de idade devem seguir a fórmula idade da criança mais 5 a 10 gramas de fibra dia. Mudança nos hábitos intestinais, é importante orientar como adotar horários fixos de evacuação, preferencialmente pela manhã ou após as refeições, permitir tempo suficiente para a evacuação, não adianta ter pressa que não vai dar certo. Estimular práticas de atividade física, exercício físico diário e estimular a deambulação. Movimentação. Já no tratamento farmacológico, nós temos tratamentos que devem ser realizados apenas para o alívio da condição aguda, por até 7 dias, considerando a seguinte ordem de preferência. Olha só, primeiro, laxantes formadores de massa, não considerados de primeira linha para pacientes com histórico de impactação. Depois, segunda linha, surfactantes ou emolientes. Terceira linha, agentes osmóticos. E última linha, laxantes, estimulantes e irritativos. Bom, a ordem de preferência pode ser adaptada de acordo com a característica individual de cada paciente, mas preferencialmente deve seguir essa linha. Muito bem, nós acabamos de falar dos fatores que levam ao nosso pensamento clínico entender que a constipação é autolimitante ou que deve ser encaminhada para o aprofundamento da avaliação porque tem sinais de alerta. Então esse é o principal divisor. Começando falando do tempo, depois das características, situações associadas, gravidade, perfil do paciente, perfil clínico, tudo isso vai direcionando para um estado autolimitante ou levando a sinais de alerta que merecem encaminhamento. Falamos dos medicamentos que podem causar constipação, que podem promover um estado de constipação no paciente, mas não falamos dos medicamentos que podem ser prescritos, como por exemplo, os medicamentos chamados de formadores de massa, como o próprio Psyllium, a metilcelulose, a dextrina de trigo e a goma guar. Esses são os formadores de massa. Além deles, nós temos os lubrificantes que podem ser utilizados, como o próprio óleo mineral. Ainda temos os osmóticos, como sulfato de magnésio, hidróxido de magnésio, lactulose, glicerina, macrogol, que é a PEG, e o sorbitol. Além deles, nós temos os agentes estimulantes ou irritativos, como picosulfato de sódio e o bisacordil. E claro, o fitoterápico mais famoso utilizado na constipação, que é a Senna Alexandria. Se você tem dúvidas sobre como utilizar qualquer um desses medicamentos para constipação num quadro autolimitante, deixa aqui nos comentários que eu falo para você, explico para você num próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de seguir, não esquece de ativar as notificações para receber toda semana as aulas aqui do nosso canal. E não esquece de me dizer se você quer uma aula sobre como utilizar posologia e característica de cada um desses medicamentos que eu citei na aula de hoje. Até a próxima aula e bora aprender farmacologia no canal Farmacologia Fácil. Tchau, tchau!